No coração da Bíblia, há elementos simples que carregam significados profundos, e um deles é o sal. Mas você já parou para pensar, por que o sal é mencionada tantas vezes nas Escrituras? Será que ela tem um papel que vai além da cozinha? Imagine a cena, um pequeno grão de sal, capaz de preservar, curar e até transformar. Como isso se conecta com a nossa vida espiritual? O sal, com sua capacidade de realçar sabores, também é um símbolo poderoso de aliança e purificação. Você já se questionou sobre o potencial oculto desse elemento aparentemente comum? Ao longo da história, o sal foi usada em rituais, como símbolo de compromisso e proteção. Mas qual é a verdadeira essência desse ingrediente tão humilde? Prepare-se para explorar como o sal se torna uma arma espiritual. Qual é o seu papel nas batalhas da vida? E como ela pode nos ajudar a enfrentar as tempestades? Ao descobrir a relação entre o sal e a espiritualidade, você pode se surpreender ao perceber que pequenos gestos podem ter grandes consequências. Fique atento, pois a verdade oculta do sal pode mudar a sua perspectiva. O significado do sal na Bíblia. O simbolismo do sal nas Escrituras é profundo e multifacetado. Em diversas passagens, o sal é mencionado não apenas como um tempero, mas como um elemento que carrega significados essenciais para a vida espiritual. A pureza é uma das primeiras qualidades atribuídas ao sal, que em seu estado natural é limpo e sem contaminações. Essa característica é frequentemente usada para ilustrar a santidade de Deus e a necessidade de pureza na vida dos crentes. Por exemplo, em muitas tradições, o sal é vista como um elemento que purifica, refletindo a ideia de que a presença divina pode limpar e restaurar a vida. Além da pureza, o sal também representa a preservação. Nos tempos antigos, antes da invenção da refrigeração, o sal era utilizado para conservar alimentos, evitando a deterioração. Essa função de preservação é uma poderosa metáfora para a obra de Deus na vida dos fiéis que são chamados a manter a moral e a ética em suas comunidades. Assim como o sal preserva os alimentos, os seguidores de Cristo são chamados a preservar os valores e princípios do reino de Deus, tornando-se agentes de transformação em um mundo que frequentemente se afasta dessas verdades. Outro aspecto importante do simbolismo do sal é a ideia de sacrifício. No Antigo Testamento, o sal era frequentemente associada a ofertas e sacrifícios, como uma forma de consagração. Nesses rituais, o sal era vista como um elemento que tornava a oferta aceitável a Deus. Isso nos lembra que qualquer ato de adoração ou entrega a Deus deve ser acompanhado por um reconhecimento da importância do sacrifício, refletindo a necessidade de se oferecer algo de valor em troca da comunhão com o Criador. Sal e aliança. A utilização do sal nas alianças bíblicas é um tema fascinante que revela a profundidade dos relacionamentos espirituais. Em Números 18 e 19, encontramos a referência ao sal da aliança, que simboliza a durabilidade e a seriedade dos compromissos feitos entre Deus e o seu povo. A inclusão do sal nessas alianças sugere uma conexão íntima e inquebrantável, onde o sal se torna um símbolo de fidelidade e permanência. Assim como o sal não se dissolve facilmente, os compromissos assumidos diante de Deus são vistos como firmes e duradouros. Essa prática de usar sal em alianças também implica uma reciprocidade. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas é um reflexo da fidelidade que se espera do seu povo. As alianças sempre envolvem um compromisso mútuo, e o uso do sal destaca a seriedade desse acordo. Em um mundo que pode ser volúvel e incerto, o sal nos lembra da estabilidade que encontramos nas promessas divinas. Além disso, a presença do sal nas alianças pode ser vista como um convite à reflexão sobre como vivemos nossos próprios compromissos. O sal nos desafia a considerar a profundidade e a sinceridade de nossas promessas, tanto em relação a Deus quanto aos outros. Em um tempo em que alianças podem ser facilmente quebradas, o sal se torna um símbolo de integridade e responsabilidade nas relações. Sal como metáfora de influência. A famosa passagem de Mateus 5:13, onde Jesus declara que seus seguidores são o sal da terra, traz uma nova dimensão ao entendimento do papel do sal. Essa metáfora não é apenas uma afirmação sobre a identidade dos crentes, mas também um chamado à ação. Assim como o sal tem a capacidade de realçar o sabor dos alimentos,
Os seguidores de Cristo são chamados a influenciar e transformar o mundo ao seu redor. Essa influência não deve ser sutil ou insignificante. Pelo contrário, deve ser vibrante e impactante. O conceito de preservação moral e espiritual é central nesta metáfora. Em uma sociedade que muitas vezes se afasta dos princípios de Deus, os crentes são desafiados a ser uma força de resistência. O sal, em sua função preservativa, representa a chamada para viver vidas que reflitam os valores do reino de Deus, desafiando a corrupção e a decadência que podem surgir. Isso implica um compromisso ativo em promover justiça, bondade e compaixão em um mundo que frequentemente carece dessas virtudes. Além disso, ser o sal da terra implica também uma responsabilidade. Os crentes devem ser conscientes de como suas ações e atitudes influenciam os outros. A presença de um crente em uma comunidade pode ser um agente de mudança, estimulando reflexões, conversas e até mesmo transformações sociais. Essa influência deve ser exercida com humildade, buscando não apenas promover a verdade, mas também vivê-la em amor. Sal e sacrifício. A conexão entre sal e sacrifício no Antigo Testamento revela a importância desse elemento na relação entre Deus e o seu povo. Muitas ofertas e sacrifícios exigiam a adição de sal, e isso não era apenas uma questão de gosto. O sal, nesse contexto, simbolizava a pureza e a integridade da oferta apresentada a Deus. Assim, ao oferecer algo com sal, o povo estava expressando um desejo de se aproximar de Deus, com um coração sincero e comprometido. Esses sacrifícios com sal também refletem a ideia de que a oferta deve ser valiosa. Em um contexto de adoração, o sal se torna um símbolo do custo que estamos dispostos a pagar para nos relacionar com Deus. Não se trata apenas de cumprir uma obrigação, mas de reconhecer a grandeza de Deus e nossa necessidade de oferecer algo de qualidade em resposta ao seu amor e graça. Isso nos leva a refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar em nossas vidas para honrar a Deus. Além disso, a prática de incluir sal nos sacrifícios também pode ser vista como uma expressão de gratidão. Quando o povo apresentava suas ofertas, o sal simbolizava um reconhecimento da bondade de Deus. Essa conexão entre sal e gratidão nos lembra da importância de reconhecer e expressar nossa gratidão por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. É um convite a viver uma vida de adoração que reflita essa gratidão em todas as áreas. Por fim, a presença do sal nos sacrifícios nos ensina sobre a necessidade de constante consagração. Assim como o sal é um elemento que melhora e preserva, nossas vidas devem ser constantemente oferecidas a Deus como um sacrifício vivo. Isso implica um compromisso de viver de maneira que glorifique a Deus, reconhecendo que, assim como no sacrifício, nossa vida é um presente que devemos oferecer a Ele. A purificação pelo sal. Na tradição bíblica, o sal não é apenas um tempero, mas também um elemento simbólico poderoso associado à purificação. Em Ezequiel 16:4, encontramos referências que ligam o sal a rituais de limpeza e renovação. Ele era usado em contextos que envolviam a purificação do corpo e da alma, refletindo a necessidade de estar limpo diante de Deus. Essa prática não é meramente física, é um rito que representa um desejo profundo de santidade e aceitação divina. A ideia de purificação pelo sal pode ser vista como um reflexo das crenças sobre a impureza. A impureza, tanto física quanto espiritual, era uma preocupação central nas práticas religiosas do Antigo Testamento. O sal, com suas propriedades de conservação e purificação, simboliza a limpeza necessária para se aproximar do sagrado. Em muitos casos, a utilização do sal em rituais de purificação indica a seriedade com que os fiéis deveriam tratar sua relação com Deus. Na prática, esses rituais de purificação com sal eram importantes para a comunidade. Eles não apenas buscavam a limpeza individual, mas também a restauração do coletivo. Quando um membro da comunidade passava por um ritual de purificação, isso refletia na saúde espiritual de todo o grupo. Assim, o sal torna-se um símbolo de harmonia e unidade, essencial para a vida comunitária. Além disso, o uso do sal em rituais de purificação se estende a várias tradições religiosas. No judaísmo, por exemplo, ele é frequentemente utilizado em cerimônias que envolvem a renovação da aliança com Deus. A prática do sal em contextos de purificação
portanto, transcende as fronteiras culturais e religiosas, mostrando que a busca por purificação é uma necessidade humana universal. Por último, a purificação pelo sal não é apenas um ato ritualístico, mas também uma metáfora poderosa para a renovação espiritual. Assim como o sal é capaz de preservar, ele também é visto como um agente que ajuda a restaurar a pureza e a integridade da alma. Essa simbologia continua a ressoar nas práticas contemporâneas, onde a ideia de se limpar espiritualmente ainda é relevante. O papel do sal nas curadorias espirituais. O sal também desempenha um papel significativo nas curadorias espirituais, sendo usado em rituais de cura e proteção nas tradições judaicas e cristãs. A prática de incorporar o sal como um agente curativo revela o reconhecimento de suas propriedades, não apenas físicas, mas também espirituais. A crença de que o sal pode repelir energias negativas e trazer proteção é uma ideia comum em várias culturas. Historicamente, o uso do sal em rituais de cura pode ser rastreado em textos antigos e tradições orais. Em muitos casos, ele era associado à purificação de ambientes e pessoas, funcionando como um elemento que afastava o mal e promovia a saúde. Essa prática é um testemunho da conexão entre o físico e o espiritual, onde o sal atua como um mediador entre o sagrado e o cotidiano. O sal nas curadorias espirituais não se limita apenas a cerimônias formais. Ele também é utilizado em práticas pessoais. Muitas pessoas recorrem ao sal em situações de necessidade, acreditando que ele pode trazer proteção e equilíbrio. Essa crença é um reflexo da necessidade humana de buscar ajuda em momentos de vulnerabilidade, utilizando elementos simples como o sal para se sentir mais seguros. Além disso, o uso do sal em rituais de cura pode ser visto como uma forma de conexão com as tradições ancestrais. Ao utilizar o sal, as pessoas não apenas invocam suas propriedades, mas também se conectam a uma rica tapeçaria de crenças e práticas que atravessam gerações. Essa continuidade é fundamental para a identidade espiritual de muitos grupos. Em última análise, o papel do sal nas curadorias espirituais representa uma intersecção entre o sagrado e o cotidiano. Ele é um símbolo de proteção, purificação e cura, demonstrando como elementos simples podem carregar significados profundos na vida espiritual das pessoas. A prática de usar sal como um agente espiritual continua a ser relevante, ressoando com aqueles que buscam conectar-se com o divino. Sal e a Nova Aliança. A simbologia do sal é reinterpretada no Novo Testamento, especialmente à luz da Nova Aliança, estabelecida por meio de Jesus Cristo. Enquanto o Antigo Testamento enfatizava o sal como um símbolo de purificação e preservação, o Novo Testamento amplia essa visão, ligando-a à missão e ao papel dos seguidores de Cristo. Em Mateus 5:13, Jesus se refere a seus discípulos como sal da terra, destacando a responsabilidade deles de influenciar o mundo de maneira positiva. Nesse contexto, o sal não é mais apenas um elemento de sacrifício ou purificação, mas uma metáfora para a influência moral e espiritual. Os cristãos são chamados a preservar a essência do bem em uma sociedade que muitas vezes se desvia dos valores divinos. Essa ideia de ser sal da terra implica um compromisso ativo com a transformação e a melhoria do mundo ao redor. A Nova Aliança também traz à tona a ideia de que, através de Jesus, a purificação do ser humano se dá de forma mais abrangente e profunda. O sacrifício de Cristo não apenas cumpre as exigências da justiça divina, mas também oferece uma nova forma de vida. O sal, portanto, simboliza essa nova vida, que deve ser vivida em obediência e amor, refletindo a essência do ensino de Cristo. A reinterpretação do sal na Nova Aliança é um convite à ação. Não se trata apenas de ser preservador, mas também de ser um agente de mudança. Os cristãos são desafiados a ir além da mera preservação de valores, buscando ativamente transformar realidades e trazer luz onde há escuridão. Essa responsabilidade é central para a identidade cristã e para a missão da Igreja. Em suma, a simbologia do sal na Nova Aliança é rica e multifacetada. Ela não apenas reitera a importância do sal como um elemento purificador, mas também destaca a chamada à ação e à transformação. Ser sal da terra é um desafio contínuo para os cristãos,
que são convidados a viver em conformidade com os princípios do reino de Deus. Conflitos e críticas sobre o uso do sal. O uso do sal como uma arma espiritual tem gerado debates e controvérsias ao longo dos anos. Algumas comunidades religiosas afirmam que o sal possui um poder intrínseco que pode ser utilizado para repelir energias negativas e influências malignas. No entanto, essa crença não é universalmente aceita, e muitos questionam a eficácia e a ética dessa prática. A crítica se concentra na ideia de que a utilização do sal como uma ferramenta de proteção pode levar à superstição, desviando a fé do verdadeiro propósito espiritual. Ademais, há quem argumente que a dependência de rituais envolvendo sal pode enfraquecer a confiança em Deus. A crítica sugere que o foco deve estar em uma relação pessoal e direta com o divino, em vez de depender de objetos físicos para proteção ou purificação. Essa perspectiva ressalta a importância da fé e da oração como os verdadeiros instrumentos de fortalecimento espiritual, desafiando a nocividade de se atribuir um poder mágico ao sal. Outro ponto de discordia é a interpretação de textos bíblicos que mencionam o sal. Enquanto alguns líderes religiosos podem usá-los para justificar práticas específicas, outros argumentam que essas passagens não devem ser aplicadas de maneira literal ou ritualística. A divergência de opiniões pode criar divisões dentro das comunidades de fé, levando a debates acalorados sobre a relevância e a validade do uso do sal em contextos espirituais. Além disso, a comercialização de produtos que prometem proteção espiritual por meio do sal tem gerado críticas. Algumas pessoas se sentem exploradas quando são levadas a comprar itens caros que prometem segurança e purificação. Isso levanta questões éticas sobre a manipulação da fé e a exploração da vulnerabilidade humana, especialmente em tempos de crise e incerteza. Por fim, a resistência ao uso ritual do sal também pode estar ligada a uma perspectiva mais científica e racional sobre a espiritualidade. Em um mundo cada vez mais voltado para a lógica e a evidência, algumas pessoas podem ver o uso do sal como uma prática arcaica e sem fundamento. Essa visão pode levar a um afastamento das tradições espirituais que envolvem o sal, em favor de abordagens mais contemporâneas e menos simbólicas. Sal e espiritualidade popular. A incorporação do sal em práticas espirituais populares é um fenômeno fascinante que reflete a intersecção entre a tradição e a modernidade. O sal, por ser um elemento comum e acessível, tornou-se um símbolo poderoso em diversas culturas. Em várias tradições esotéricas, o sal é utilizado em rituais de purificação e proteção, muitas vezes associado à ideia de afastar energias negativas. Essa prática se baseia na crença de que o sal possui propriedades especiais que podem influenciar o ambiente espiritual. Além disso, o sal é frequentemente utilizado em rituais de limpeza, onde se acredita que ele pode absorver a negatividade e restaurar a harmonia. Muitas pessoas, ao se mudarem para um novo lar ou após experiências emocionalmente intensas, recorrem ao sal para limpar o espaço. Essa prática demonstra como o sal se tornou um elemento simbólico que transcende a mera função alimentar, ganhando um significado mais profundo em contextos de renovação e proteção. No entanto, muitas dessas práticas populares podem ser vistas como uma distorção ou simplificação das tradições religiosas mais formais. Existe um risco de que o uso do sal em rituais não seja acompanhado de um entendimento profundo de suas raízes bíblicas e espirituais. Isso pode levar à superficialidade nas práticas espirituais e ao afastamento dos ensinamentos mais profundos que a tradição oferece. A espiritualidade popular também pode ser vista como um reflexo da busca humana por controle em um mundo incerto. O uso do sal como um talismã de proteção pode proporcionar uma sensação de segurança e agency, permitindo que as pessoas se sintam mais capacitadas diante das adversidades. Essa busca por controle, no entanto, deve ser equilibrada com uma compreensão mais ampla da fé e da espiritualidade, que transcende objetos e rituais. Por fim, a combinação de tradições antigas com novas interpretações do uso do sal em práticas espirituais reflete a adaptabilidade da fé humana. Embora algumas pessoas possam criticar a espiritualidade popular como sendo menos autêntica,
É importante reconhecer que essas práticas evoluem e se adaptam às necessidades contemporâneas, permitindo que a espiritualidade permaneça relevante em um mundo em constante mudança. Sal como símbolo de permanência e imutabilidade. O sal é um elemento que, por sua natureza, se caracteriza pela permanência e imutabilidade, simbolizando a fidelidade de Deus e as promessas divinas. Ao longo das Escrituras, o sal aparece como um remanescente de algo que não se deteriora, refletindo a constância da palavra de Deus. Essa característica do sal serve como um lembrete de que, apesar das mudanças e das dificuldades que enfrentamos, as promessas de Deus permanecem firmes e inalteradas ao longo do tempo. Essa ideia de permanência é especialmente relevante em uma era onde tudo parece tão volátil. As pessoas enfrentam mudanças rápidas em suas vidas pessoais e no mundo ao redor, e o sal se torna um símbolo de esperança e estabilidade. Ao entendermos o sal como um sinal da fidelidade de Deus, podemos encontrar conforto nas promessas que Ele fez, sabendo que, independentemente das circunstâncias, essas promessas nunca falharão. Além disso, o sal é frequentemente utilizado na liturgia e em rituais religiosos para simbolizar a aliança entre Deus e seu povo. Em diversas tradições, a presença do sal em ofertas e sacrifícios representa a imutabilidade do relacionamento entre o divino e a humanidade. Essa prática nos convida a refletir sobre a importância de manter uma relação sólida e constante com Deus, mesmo em tempos de incerteza. A natureza do sal também nos ensina sobre a importância da perseverança. Assim como o sal é utilizado para preservar alimentos, nossas vidas e relacionamentos precisam de um elemento de preservação para que possam durar. A fé em Deus, simbolizada pelo sal, nos ajuda a enfrentar os desafios e a nos manter firmes em nossas convicções, independentemente das dificuldades que possamos encontrar. Por fim, o simbolismo do sal como um elemento imutável nos convida a considerar nossa própria fidelidade. Em um mundo onde as promessas são frequentemente quebradas e as alianças desfeitas, somos chamados a sermos pessoas de nossa palavra, refletindo a natureza de Deus em nossas ações. Assim, o sal não é apenas um símbolo de permanência, mas também um chamado à ação e à responsabilidade em nossas vidas espirituais e relacionamentos. E assim, ao longo dessa jornada, exploramos o simbolismo profundo do sal na Bíblia. Mas antes de encerrarmos, é importante refletir. Será que o sal realmente é uma arma espiritual? Pense em como ele representa a purificação e a preservação. Em Mateus 5:13, Jesus nos chama de sal da terra. Isso significa que temos um papel vital na transformação do mundo ao nosso redor. Agora, imagine aplicar esse conceito em sua vida diária. Como você pode ser o sal que traz sabor e preserva a fé nas situações que enfrenta? E mais, você já parou para notar como o sal pode ser um símbolo de aliança e proteção em sua caminhada espiritual? Hoje, convidamos você a não apenas absorver esse conhecimento, mas a colocá-lo em prática. Quais atitudes você pode tomar para ser um agente de mudança na sua comunidade? Lembre-se, cada pequena ação pode ter um impacto grandioso. Então, antes de seguirmos em frente, que tal compartilhar suas experiências nos comentários? Como você tem usado o sal espiritual em sua vida? Fique ligado, porque a próxima reflexão vai trazer ainda mais insights sobre como a fé pode transformar cada momento do seu cotidiano.